ok? Então, o abuso físico é o quê? É o uso excessivo. O uso excessivo e inadequado da força física, aquela força que eu disse que os pais têm, ele usa sobre a criança para causar dor. Ele é caracterizado por o que é abuso físico. Ele tem agressão, violência, causa dor à criança, causa sofrimento e às vezes causa um dano, quebra uma perna, quebra um braço e às vezes mata a criança. Então isso já saiu totalmente da área da educação, isso já se tornou uma violência, já é caso de polícia. Mas o bater, a punição corporal, um tapa, outro, uma pancada, não vai causar esse dano todo, não é abuso. Só o que eu peço que vocês reflitam tem formas melhores, formas que vão causar menos problema para você e para a criança e que vão funcionar melhor. É que a gente, como a gente foi educado apanhando, a gente não sabe que tem formas melhores de você educar a criança do que bater. Então, como você aprendeu assim, você só sabe desse jeito, você vai fazer assim. Mas, numa palestra dessa, num curso desse, a ideia é a gente tomar outras decisões e pensar de outras formas também, né? Para decidir melhor. Bom, aí eu quero chegar no aspecto que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que o tema da gente é o poder dos pais, o Estatuto e as práticas educativas. Eu falei a maior parte sobre as práticas educativas porque é onde os pais podem usar o seu poder de forma adequada ou inadequada. Mas essa questão do Estatuto, eu já ouvi vários pais em várias comunidades dizendo assim: ah, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe bater na criança, então agora eu não posso fazer mais nada, né? Eu quero colocar o seguinte, porque o que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz mesmo, né? Quem não teve a oportunidade de ler, na internet tem várias formas de cartilha, etc. É interessante a gente saber, principalmente quem é pai e mãe. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai trazer para a criança os direitos da pessoa humana. Isso pode parecer uma bobagem. Porque, claro que criança é gente. Mas quem for mais velho, que estiver assistindo, vai lembrar que tinha um ditado antigamente que dizia assim: menino, cachorro e tamanco, bota tudo embaixo do banco. Tinha um ditado dos antigos, bem antigos, que dizia isso. O que isso quer dizer? Os americanos têm um ditado que é assim: criança é para ser vista, não é para ser ouvida. Também é um ditado antigo, não é da atualidade. Esses ditados, eles vão mostrar como é que as pessoas antigamente pensavam na criança. Não pensavam na criança como uma pessoa gostava, amava, fazia tudo, não queria que ninguém machucasse, mas não se lembrava que criança pensa, criança sente, criança tem ideias próprias. Antigamente, ninguém queria saber do que criança pensava. Hoje, elas falam muito mais. Então, o Estatuto vai dizer uma coisa simples que é assim: nada de criança embaixo do banco. Criança é gente. Todos os direitos que os adultos têm, as crianças também têm. Tem direito à vida, tem direito a ter saúde, tem direito a viver em segurança, tem direito a um ambiente feliz. É o que todos nós temos. De que ninguém prejudique a gente, de que ninguém maltrate a gente, a criança também tem. Então essa é a primeira coisa que o Estatuto vai dizer. A segunda coisa é o seguinte: criança é gente, criança tem os direitos que todo mundo tem. Mas criança é gente em formação, em crescimento. E criança é mais frágil do que adulto. Então criança precisa de mais proteção do que os adultos. A criança precisa de cuidados especiais. E aí vai dizer: a criança tem direito a viver com a família. Se por algum motivo muito forte a família não for adequada, morreu, ou é uma família prejudicial, tentar obter uma família substituta, porque todo mundo precisa de família. Criança precisa de educação, criança precisa de prioridade no atendimento à saúde. Vai dizer tudo o que a criança precisa, porque é criança, porque é mais frágil, porque tem mais necessidade. A terceira coisa, o Estatuto vai dizer que pune, que deve ser punido o abuso contra a criança. Não tem lugar nenhum do Estatuto que não diga assim: não pode bater na criança, não pode dar um tapa. Na verdade, o tapa é aquilo que eu falei. Não é só
vezes é o machucar a criança, né? Às vezes até mata a criança, mas às vezes é o abuso psicológico, como se diz, humilha a criança, fica debochando da criança diante dos outros, maltrata, aquilo que eu falei da negligência, não cuida da criança, deixa a criança sair de casa suja, rasgada, não dá atenção, não dá os remédios quando a criança está com febre, está doente. Isso também é abuso. Então o estatuto, ele é muito cuidadoso e muito claro em punir o abuso. Não se pode maltratar a criança. Na verdade, não se pode maltratar ninguém, né? Os estatutos não deixam ele se defender. A criança que não pode se defender, o estatuto vem e defende. Então, não é que o estatuto vai tirar a autoridade dos pais, não é que o estatuto vai impedir os pais de educarem seus filhos. Ao contrário, o estatuto fortalece a autoridade dos pais. Ele só vai trazer uma coisa que é da nossa sociedade atual. A criança tem que ser tratada com carinho, com cuidado, o que não quer dizer que não vai ser educada, disciplinada, orientada para agir corretamente. E o estatuto, ele enfatiza o respeito à integridade da criança. O que quer dizer isso? Ter cuidado de não ofender, de não desrespeitar essas coisas que eu estou falando. Então, em síntese, a gente pode ver que o estatuto da criança e do adolescente, ele é, na verdade, um instrumento de ajuda aos pais. Ele fortalece o direito dos pais de cuidar do seu filho, orientar o seu filho. Ele diz, por exemplo, que a criança tem direito de crescer num ambiente moralmente saudável, claro, com princípios, com orientação correta. Ele vai fazer uma coisa que é mostrar que o pai e a mãe têm o mesmo direito. Antigamente tinha um negócio chamado pátria e poder, que era o poder do pai. Se o pai e a mãe discordassem, o que o pai quisesse era que valia diante da lei. Hoje não, pai e mãe têm os mesmos direitos. Em princípio, eles têm que chegar a um acordo. Se não conseguirem de jeito nenhum, um dos dois pode recorrer à justiça. Os pais podem recorrer ao conselho tutelar para obter ajuda em situações difíceis em relação aos filhos, e a justiça só tira a criança da família em último caso, quando está havendo abuso e quando está havendo prejuízo para essa criança. Sinteticamente, assim, só para terminar, o que eu pretendi fazer aqui foi falar um pouquinho das informações que a gente tem, que são dos estudos mais recentes de psicologia, de educação, sobre quais são as formas melhores dos pais poderem educar seus filhos e de como o Estatuto da Criança e do Adolescente ele vem ajudar essa família no seu processo de educação. Agora, se